Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Imagina se eu tivesse agora um infarto no miocárdio. Bom, ainda bem que eu tenho um doutor que está do meu lado, que é cardiologista, eu teria os primeiros socorros. Mas e se não tivesse? Se fosse outra pessoa? Outra situação também. Quem faz prevenção? É importante a gente fazer prevenção. E nós tocamos muito nesse assunto no Fala Doctor. Porque prevenir é remediar e evitar muitas complicações. E quantas pessoas estão infartando o miocárdio? Esse vai ser o nosso tema de hoje. E quem vai abordar esse tema é o Dr. Eduardo Radins, cardiologista. Dr. Radins, meu amigo, muito obrigado por estar aqui junto comigo, falando desse tema que vem colocando muitas pessoas em situações de risco, inclusive até risco de morte, e que nós temos que abrir a mente de todos de que é muito importante estar a par. Não é para descobrir. É para descobrir? Não, não é para descobrir. Mas se tiver, saber que tem, tratar e daquilo não vai morrer. E é o que já me falaram. Seja bem-vindo ao nosso programa. Perfeito, Douglas. Foi interessante quando tu me fez o convite, que tu colocaste que muitos conhecidos estão infartando sem saber por quê. Aí começa o primeiro problema. Nós sabemos por quê, e por mais incrível que pareça, nós sabemos há 50 anos. Então, só dando um históricozinho, logo depois da Segunda Guerra, que o foco era a mortalidade pela guerra, começaram a notar nos Estados Unidos uma incidência cada vez maior de infarto. E não se tinha ideia por que as pessoas infartavam. Isso em 1948. Então eles pegaram uma cidadezinha próxima de Boston chamada Framingham. Algumas pessoas devem ter ouvido falar já do score de Framingham, enfim. E nessa cidadezinha escolheram 5.100 pessoas e passaram a acompanhá-las. Mediam a pressão, mediam o colesterol, mediam a glicose, se fumavam, se eram sedentários. Em 1971 saiu o primeiro relato. E ficou claro, sem dúvida nenhuma, que fumo, e nós vamos falar muito sobre isso, sempre o fumo, colesterol, glicose elevada, hipertensão arterial, sobrepeso, peso, obesidade propriamente, estavam ligadas diretamente com o infarto, eram causas de infarto. Então faz 50 anos que nós sabemos, ou deveríamos saber, quer dizer, os serviços de saúde, os governos sabem como é que se faz para evitar que as pessoas infartem. A partir ali de 1970, esse estudo de Framingham foi seguido durante décadas depois. 3 gerações dessas pessoas foram seguidas e sempre confirmando os mesmos dados, as mesmas causas de infarto. Vários trabalhos, Canadá, Estados Unidos, Europa, até que há 20 anos atrás, mais ou menos, surgiu a seguinte dúvida. Mas e nesses países ricos é assim, e no resto? Como é que é na Ásia, como é que é no Brasil, como é que é na América Latina? Então foi feito um trabalho que eu considero espetacular, porque eu assisti a apresentação dele num congresso no Rio, chamado InterHeart. O InterHeart envolveu 52 países, inclusive Brasil, América Latina, Ásia, África. Pessoas que infartavam e nas primeiras 24 horas se pesquisava. Colesterol, glicose, estresse, previamente, claro, né? Fumo. E se comparar 15 mil pessoas no mundo inteiro. E se comparou com pessoas que não tinham infarto e que não tinham esses fatores de risco. As conclusões foram as mesmas. O que fez essas pessoas infartarem? Fumo está lá no topo, como estava no de Framingham. Que mais? Sedentarismo, obesidade, diabetes, colesterol elevado. Ele chama de fatores psicossociais, que hoje nós chamamos de estresse, que depois nós podemos comentar uma tendência agora que está envolvendo espiritualidade nessa área, e fatores que aliviavam, que diminuíam a chance de infarto. Comida saudável, e na época significava comer muitas frutas e legumes, e atividade física regular. Quando começou a palestra, o Dr. Salim Yusuf, que é um indiano que mora no Canadá, começou assim, mais de 85% dos infartos do mundo são desnecessários. Não precisam existir, existem porque nós queremos. Os palestrantes se olharam, ficaram... Entendemos mal, o tradutor... E aí ele colocou por escrito isso.
E depois ele demonstrou claramente que através desses fatores de risco, nós poderíamos evitar 85% a 90% dos infartos. Só cigarro e colesterol correspondem nesse trabalho a 66% dos infartos. Quer dizer, se nós mantivermos um nível de colesterol adequado e não fumarmos, nós podemos prevenir 66% dos infartos do mundo. Então nós sabemos como fazer. E nesse período, as pesquisas foram evoluindo e não surgiu nada de novo, a não ser, agora recentemente, já que o sono está sendo muito pesquisado, parece que o sono, o dormir mal, está associado ao aumento de infarto. E dormir bem quer dizer 7 horas pelo menos de sono. O ronco é apneia. É outra coisa. É outra coisa. Né? Ronco, a apneia grave, ela aumenta a incidência de doenças cardiovasculares. Não, é o dormir bem, simplesmente dormir 7 horas. Em vez de dormir 4, em vez de ficar no computador, dormir 7 horas. É isso aí, não quer dizer apneia e ronco é outra coisa, mas também é fator de risco. Agora, algumas semanas atrás, a Associação Americana de Cardiologia liberou lá dicas ou orientações para você evitar doenças cardiovasculares e jogá-las para frente. O que quer dizer isso? Digamos que tu tenha todos os cuidados e tu infartaria com 50, tu vai infartar com 57,5 em homens. Em mulheres, com todos os cuidados, tu infartaria com 50, infartaria com 59,5. Quer dizer, além de evitar a doença, tu joga ela quase uma década nas mulheres se fizer atividade, não fumar. Então isso eu insisto com essa questão, não fumar, atividade física, controle do peso, dieta saudável, controle do estresse e, pela primeira vez que eu vi numa lista, sono. Então são as coisas que podem evitar o infarto. Na mesma época, curiosamente, os americanos eles fazem uma pesquisa a cada 2 anos de como estão os fatores de risco. Então, por exemplo, em homens de 20 a 44 anos, o índice de tabagismo continua igual, colesterol aumentou um pouquinho, glicose aumentou um pouquinho, hipertensão aumentou e obesidade disparou. Agora, eles pularam na pandemia, né? Foram esses últimos dados. Sim. Então, vem um lado dizendo o que tem que fazer e do outro lado mostrando que não está funcionando. A questão da obesidade, eu não sei se a maioria dos médicos até sabe, fiquei espantado, nós temos 2 bilhões de pessoas acima do peso ideal no mundo. Tu pega a população da China, que tem 4 bilhão, mas soma 3 vezes a população do Brasil, tu tem o número de pessoas acima do peso. Não obesos, mas também obesos. Obesos são 665 milhões, 3 vezes a população do Brasil no mundo são obesos. Obesidade, por si só, é um fator de risco para infarto. Mas quem tem obesidade tem mais diabetes, tem mais hipertensão, tem mais colesterol, traz todas essas doenças. E uma coisa interessante, esses dados são da Organização Mundial da Saúde, é que eles atribuem a causa, por quê dessa epidemia que em 40 anos triplicou a obesidade no mundo. Há 50 anos a gente sabe o que tem que fazer. E há 40 anos triplicou a obesidade no mundo, né? A questão genética do peso, eles atribuem 1/5, mais ou menos como responsável. Alimentação inadequada, perfeitamente. Mas o grande vilão chama-se sedentarismo. Então é aquilo que eu imagino ser o lado negro da civilização. Ninguém vai querer voltar para a idade pré-industrial. Mas tudo que vem de bom na tecnologia, tudo que nos traz conforto, é heterogênico. Isso eu vi um editorial de um americano. É heterogênico. Exato. Né? Então, assim, agora o carro tu não vai precisar mais nem... Antigamente tu baixava o vidro, fazia marchas, trocava... Tudo agora é por comando de voz. Então, as pessoas realmente não fazem aquilo que precisa ser feito. Isso é uma tragédia. Em 2025, se estima que 165 milhões de pessoas no mundo vão estar doentes por causa dessa questão do sobrepeso, da obesidade, incluindo adolescentes, crianças e adultos jovens. Esta questão do trabalho americano entre 20 e 44, são os jovens que daqui 10 anos, 15 anos, 5 anos, porque hoje as pessoas infartam com 30 anos. Cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem. Outra coisa muito interessante, quando eu comecei o meu curso de medicina, agora pouquinho, a incidência, digamos assim, 35 anos, tá? A incidência, cada 10 homens que infartavam 2 mulheres. Hoje igual.
Cigarro. Essa é uma igualdade que eu acho que não é desnecessária para homem e mulher, né? Cigarro, a terceira jornada, né? O trabalho, o nível de estresse, elas igualaram os fatores de obesidade. As mulheres aumentou demais. Então hoje mulher infarta igual homem. Com o problema que a mulher é um pouquinho diferente. Os sintomas das mulheres são diferentes, é mais difícil diagnosticar infarto em mulheres, as coronárias são menorzinhas, então é mais difícil de fazer procedimentos, então tem várias complicações nessa área. 1/5 genético. De peso? Não, na situação de fatores etiológicos, Sim. 1/5. E o restante é tudo isso que falaste. Não, 1/5 que eu falei é da questão de obesidade. Da obesidade. Da obesidade. Obesidade é sedentarismo. Mas como falaste, tendo obesidade, colesterol maior. Colesterol, pressão hipertensão, arterial, diabetes, hipertensão, maior. tudo. Todos os fatores que estão incluídos lá estão nesse. Obesidade. Exato. Né? Obesidade. Então, Douglas, assim, ó, eu não sei se as pessoas em geral têm noção desse tipo de coisa. Não é uma questão de assustar, Tem. de criar pânico. Tem noção. Né? Tem noção. Eu não sei, sabe por quê? Mas em Assim, casa cada um tem um exemplo. Não, eu sei, mas assim, peguemos a população geral. Né? Assim, ó, em vários lugares do mundo, menos de 50% das pessoas têm noção dos fatores de risco para a doença coronária. A gente sabe há 50 anos, mas não chegou na ponta. As pessoas não sabem, embora a gente ache que sabe. Eu vi um trabalho de 2016 de Rio Grande. Rio Grande é uma cidade que tem universidade, que tem um nível... Eu acho que o nível cultural, de repente, meio parecido, o nível econômico, nós não temos nada aqui da nossa região, mas lá. Eles pegaram 1.600 mulheres e perguntaram quantos fatores de risco para a doença cardiovascular elas conheciam. Não tinha que ser da cabeça, eles deram uma lista. E aí vai marcando quantas quiserem. 33% sabiam 3 ou mais. Então as pessoas não está chegando a informação. Está chegando. Não estou dizendo que essa é a causa dessa tragédia da obesidade e doença cardiovascular. E vem por aí, é uma epidemia. Mas uma das causas é que elas não sabem. Um dos meios para chegar a essas informações é você assistindo o Fala Doctor, como vocês estão assistindo agora. E outra, você que está sentadinho aí no sofá, aguarda o segundo bloco que vocês vão saber mais. Mas olha, um tempinho só de ir no banheiro, tomar uma água e voltar. Até breve. Voltamos então a falar sobre prevenção do infarto miocárdio com o Dr. Eduardo Radins. Esse primeiro bloco que nós falamos, ele falou muitas situações que realmente as pessoas... E até então eu não sabia que... eu pensava que as pessoas sabiam mais a respeito. Mas, pelo visto, não, é do contrário. Até essa pesquisa que foi feita em Rio Grande mostrou isso. Então, até que ponto todo mundo sabe o quanto um infarto do miocárdio ele pode estar para qualquer um. Até mesmo, exatamente. Tem vezes que a gente vê um noticiário lá, o atleta fulano de tal morreu num infarto do miocárdio. Mas será que ele sabia que tinha algum problema no coração? Existem doenças que nós chamamos assim, apelidamos de assassinos silenciosos, porque ele não dá sintoma. Muitos infartos, talvez a metade, o primeiro sintoma é o infarto. Diabetes, as pessoas não têm sintoma, hipertensão não tem sintoma, colesterol não tem sintoma, então nós estamos lidando com uma doença que não dá sintoma.
Mas isso é uma coisa interessante para te fazer uma diferença de conceito que é importantíssima. Quando tu vai no médico, ele faz a avaliação, faz os seus exames e descobre hipertensão. Ele vai te tratar a hipertensão. Tratando, ele diminui AVC, diminui infarto, mas ele está fazendo uma prevenção secundária, tratando uma doença para evitar outra, certo? Se o doutor não acha nada no check-up, eu já ouvi muitas vezes ele dizer, bom, está feita a minha prevenção do ano. Não. O que foi fazer lá foi uma coisa chamada diagnóstico precoce, tentar descobrir doença cedo e tratá-la cedo. Tudo que tem que fazer para evitar doença não tem nada a ver com o doutor de não ter achado exames. Atividade física, cuidar da alimentação, controlar o peso, controlar o estresse e eu insisto na questão do cigarro. Nesse estudo, o Interheart, esse de 20 anos atrás, 1 a 5 cigarros por dia já aumenta em 38% a chance de infarto. Tu pode fazer tudo, ser atleta, comer bem, tudo de contrário aos fatores de risco negativos e de positivo aos fatores de risco positivos, tu só fuma, tem 38% de chance de infartar. Certo? Então é isso, prevenção é uma coisa, diagnóstico precoce é outra, e quando o doutor acha doenças, tratar é outra, e a prevenção secundária. Por que as pessoas infartam do nada? Entendeu? Ah, ela tão bem infartou. Então aqui nós temos uma artéria normal, certo? Ela tem 3 camadinhas. Quando nós fumamos, quando nós temos diabetes, quando nós temos o colesterol elevado, nós machucamos uma camadinha que tem ali dentro chamada endotélio. É bem de dentro, uma camadinha de célula, que sem ela a gente não viveria. Essa camadinha, ela produz substâncias que fazem a artéria dilatar, contrair, quando não precisa mais sangue. Ela produz substâncias que diminuem a chance de formar um coágulo. Imagina se a cada centímetro formasse um coágulo na circulação. Não é possível. E ela forma uma barreira que impede que as substâncias entrem para dentro da parede. Que é essa parte do meio aqui da parede. Mais assim, né? Coloca mais assim. Assim. Isso. Aqui aí. no meio. Aqui é que entram substâncias como o colesterol. Não deveria estar ali essa substância. Aí o organismo faz com que células se dirijam para aquele lugar, formam uma inflamação, placa de ateroma, que é esta aqui. Mais assim. Espera aí, mostrar aqui. Aí. Assim. Esta aqui. Isso é uma placa, mais ou menos 40%. O orifício é a luz normal do vaso, isso não dá nenhum sintoma. 0 sintoma. A pessoa pode correr, pode ser atleta. Tu vai descobrir, por acaso, numa tomografia coronária. Sim. Ou se tem uma dor e alguém tem dia com cateterismo. Senão isso aqui não é assintomático. É uma placa. É uma placa. Tem 40%. Como é que é a placa? De gordura, de cálcio. De gordura. A placa é formada por uma parte externa, que é uma parte dura, que tem fibrose, que tem cálcio, e dentro tem uma substância semilíquida. Esta parte de fora não tem problema que entra em contato com o sangue. Essa parte de dentro, quando entra em contato com o sangue, imediatamente forma um coágulo. Então, essa placa quebrando, a substância semilíquida entra em contato aqui na circulação e forma aquilo que é o coágulo, que é esse. Então, veja que tem a parte amarela, o vermelhinho dentro é o coágulo. Essa substância semilíquida está na gordura? Dentro da placa. Digamos que a placa seja isso, ela está ali dentro. Tá aí. E aqui tem uma superfície, uma placa fibrosa aqui em volta. Quem é que faz essa placa ficar instável, como nós chamamos, que faz ela instabilizar e quebrar? Colesterol, glicose, fumo, todos os fatores de risco que trazem a placa. Que não pode ser maior que 50 daí. Todos os fatores de risco que fazem a formação da placa são os mesmos que estabilizam a placa. Então, mesmo que tu tenha a placa, vale a pena não fumar para não estabilizar e ter infarto. Vale a pena não ter colesterol elevado. Vale a pena não ter glicose elevada. Acho engraçado que eu já tive pacientes que me perguntaram, mas como é que a fumaça do cigarro entra no sangue? A fumaça do cigarro tem mais de 5.000 substâncias. 5.000. Dentre elas, tem umas tão pequenininhas, quando elas chegam no pulmão, elas passam para a circulação. E essas substâncias circulando, como serrinhas sobre aquele endotélio, aquela camadinha delicada que nos mantém vivos. Cada cigarro é uma serrinha. E aquilo vai machucando, inflamando, até que causa inflamação. A mesma coisa acontece com as grandes cidades, a poluição. A poluição tem essas micropartículas que causam o mesmo problema. Mas aí já são problemas que fogem a questão individual da prevenção primária. Não vai deixar de... Quer dizer, alguns até fazem isso, mas as pessoas que moram não têm o que fazer quanto a esta questão. Agora, tem duas questões, porque tu viu que são vários fatores de risco.
é muito difícil seguir a linha todos. Eu tinha um paciente que disse, doutor, agradeço muito sua preocupação com a minha saúde, mas eu não vou fazer tudo, a lista é grande, escolha 2. Não existe isso nos guidelines, não existe isso em definições que você tem que escolher. Mas eu escolhi que ele não fumasse e fizesse exercício. E ele fez. Melhorou o colesterol, melhorou a glicose, melhorou o peso. E mesmo que ele continuasse com aquela dieta inadequada, nós diminuímos os fatores de risco. E o álcool? Isso é para outro tema. Por que, Douglas? Eu nem citei. Vou ter trazido então no próximo. No Interheart, aquele fantástico trabalho de 52 países, estava lá entre hábitos que diminuíam. Diminuiu o infarto. Proteção. Tá. E aquilo, só faltava os médicos prescreverem 2 taças de vinho ao dia. É isso. Só que a questão do álcool é um equilíbrio. Dificilmente as pessoas tomam 1 taça de vinho. Tu não sabe quem é que vai ter tendência ao alcoolismo. Então, essa parte... é para um próximo. A questão do álcool, assim, resumindo. 0 risco de álcool para o coração é 0 ml de álcool. Porque não é só problema de quem bebe demais e cria uma miocardiopatia. Ele é um estimulante de uma arritmia chamada fibrilação atrial. Uma arritmia muito complicada. Os americanos têm uma coisa chamada coração de feriado. Ou de fim de semana. Quer dizer, a incidência de arritmias, inclusive a fibrilação atrial, aumenta demais domingos à noite, depois de feriados, ou segundas de manhã, que é onde as pessoas ingerem uma quantidade elevada de álcool. Então, assim, se a pessoa gosta muito, é o que eu digo para os meus pacientes, tu gosta muito de beber, tu não vai parar de beber, então tu toma 1 taça de vinho ou 1 latão de cerveja. Evita destilado. Não, doutor, eu não vou evitar. Então toma uma dose de uísque, certo? E tem que parar por aí. Acima disso, os problemas são já bem importantes. Mas prescrever álcool para diminuir risco de infarto, como há 20 anos atrás parecia naquele trabalho, não. Isso não. Muito bom. Vocês estão escutando isso? Acho bom. Questão da dieta. A melhor dieta que existe para prevenir inúmeras doenças, inclusive cardiovasculares, inclusive infarto, é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma dieta das pessoas que moram no sul da Itália, sul da França, Grécia. Muito peixe, muita ave, azeite de oliva, muitos legumes, muito azeite de oliva, copinho de vinho, deixa de lado. Até isso eles já estão, porque dá essa confusão, certo? Aí tu imagina, no Rio Grande do Sul, quem é que vai fazer dieta mediterrânea? Difícil. Seja pelo nossa cultura. Começa uma cultura italiana. De carne. Massa, estou falando bacon. de carne. Quem é que vai fazer dieta economicamente? Quem é que vai ter... a outra coisa, nozes e amêndoas. Quem é que vai conseguir? Estou falando da população em geral. Sim. Então, o que tem que fazer? Naquele Interheart lá de 20 anos atrás, dizia frutas e legumes em abundância. É isso que tem que fazer. Aonde? Aquelas da época. Então, as frutas e legumes que nós tivermos na época no estado, vamos comer. E evitar alimentos ultraprocessados. Esses alimentos de mercado, prontinho, que é muito confortável para a gente, que coloca ali, em 1 minuto está pronto, esses não dá. Refrigerante, fast food, tenta tirar isso. Mas eu acho que aí entra uma questão também governamental, porque nós não vamos conseguir que os governos federais e estaduais, as coisas vão ter que ser feitas nos municípios para diminuir o fator de risco. Tanto a informação... Por exemplo, as redes sociais têm tanta coisa desnecessária, negativa. Por que nós não entramos nas redes sociais que chegam nos adolescentes, nas crianças, e mostrar de verdade os fatores de risco, estimular a fazer exercício, certo? Então, eu acho que é por aí. É muito difícil. A sensação de quem lê e acompanha o número de obesidade, o número de infartos, assusta. O sistema de saúde... hoje não comporta, não vai comportar isso aí. E junto com ele vem outras doenças junto, né? Outros fatores vêm junto também. Claro. Mas o que a gente poderia fazer então? Uma pessoa que mora aqui na periferia de Santa Maria, por exemplo, vai fazer atividade física regular 3 vezes por semana. Ele trabalha das 4 ao meio-dia, do meio-dia às 18. Ele não pode pagar clube, ele não pode pagar funcional, ele não pode pagar um orientador. Ele vai caminhar na rua, de noite. Em que rua? Em que iluminação?
Em que segurança? Tu entende o tamanho do problema? Não, então, é complexo. É complexo. Não é só que as pessoas não queiram. Pensando nisso. Né? Não é que as pessoas não queiram, mas o que nós podemos fazer em Santa Maria? O que nos oferece? Vamos pegar algumas ruas, iluminar, arrumar o calçamento e botar segurança. Não, até mesmo tem esses aparelhos de exercício que tem na nossa cidade, mas o problema é que a própria população demole. Também então essas questões. É complexo quando a gente entra nessa situação. Tem a vontade de pegar e fazer com que as pessoas elas comecem a fazer atividades. Tem comunidades que têm, até mesmo pessoas que vão lá voluntariamente para ajudar, mas também não se ajudam. Aí entra a questão cultural da informação. Exatamente. Uma coisa interessante que eu ouvi uma senhora falando, que absurdo nas carteiras de cigarro aparecerem indicações de impotência em homem, cadáveres, pessoas cadavéricas assim de câncer, e que absurdo isso. Não, eu acho que é exatamente o contrário. Acho que a informação tem que ser um pouco mais agressivo. Claro que tu vai ter que ter auxílio pedagógico para saber com que idade as crianças têm condições de receber informações verdadeiras. Mas tem que entrar na rede social, tem que entrar no currículo dos colégios, porque senão a gente vai perder essa luta. Está perdendo. Esse tempo eu estava lendo um artigo que o fumo não diminuiu, as pessoas estão fumando mais e cada vez mais jovens estão fumando mais. Exatamente. Aí entra uma questão, quando tu ouvir, a pessoa tem o hábito de tomar chimarrão, a pessoa tem o hábito de acordar cedo, tem o hábito de fazer exercício, tem o hábito de fumar. Não, ela tem o vício de fumar. Hábitos são outras coisas. O vício é uma das drogas que mais causa dependência. Essa nicotina, que é umas 5.000 substâncias, em segundos que tu dá uma tragada, ela está no sistema nervoso, causando aquelas sensações que o tabagista, mas já estimulando a dependência. A gente não sabe quem vai ficar dependente. As pessoas falam, não, eu paro quando eu quero. Não para. As pessoas fazem cirurgia de coração, as pessoas colocam as molinhas, têm infarto e não, tem câncer de pulmão e não conseguem parar de fumar. Então o ideal, não começar. Aonde? Crianças e adolescentes. Eu acho que a campanha tem que ser pesada nesse sentido. Doutora Jeans, estamos no final do nosso programa, mas de costume eu sempre peço que deixe uma mensagem para esse povo que está nos assistindo, esse nosso telespectador que está aí cada vez mais compartilhando o Fala Doctor e levando as nossas notícias sobre saúde. Perfeito. Então, o resumo é que o infarto do miocárdio é prevenível. Para isso, não fumar nenhum, nunca. Se nunca começou, não comece. Atividade física. Não dá para fazer atividade ideal? Desça 2 pontos antes do ônibus. Vá até o trabalho caminhando. Trabalha no 2º, 3º andar, vá caminhando. Uma coisa interessante, que já se provou que quem fica 4 horas sentado numa cadeira aumenta o risco, levante cada hora e meia, dê uma caminhadinha. Tente aumentar o número de frutas e legumes na alimentação e durma bem, que é um novo fator de risco agora. Dá para prevenir a maioria dos infartos. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer. E está convidado de novo para uma próxima. Vai ser um prazer falar contigo. Ok. O que eu aprendo nesse programa eu vou ter que contar. É uma faculdade que eu estou fazendo aqui, viu? Tá brincando? Sim. E você, telespectador que está nos assistindo aí, muito obrigado pela audiência de vocês. E nós, do Fala Doctor, é nossa missão levar saúde, bem-estar e qualidade de vida. Um grande abraço.